Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vos saúdo todos na graça e na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Que Deus possa estar com as mãos estendidas em direção ao seu lar. Estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual, registrada no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 24, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 24, que a palavra de Deus diz assim: E quando Jesus está saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se eles, os seus discípulos em particular, e disseram: Senhor, dize-nos quando essas coisas e qual o sinal da sua vinda e o que irá acontecer no final do mundo. Querido, essa passagem é uma passagem escatológica. Jesus aqui está falando sobre a escatologia. Pastor, o que é escatologia? Escatologia é estudo dos últimos dias ou dos últimos tempos. Os discípulos chegam em particular em direção a Jesus e começam a mostrar o Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi uma coisa de primeiro mundo naquela época, porque as paredes eram toda revestida de ouro. As paredes do Templo de Salomão era toda revestida de ouro, porque Salomão recebia presente quilos e mais quilos de ouro. E ele teve cuidado de fazer o Templo de Salomão todo bem ornamentado em ouro puro. E quando os discípulos ficaram maravilhados com aquele templo, simplesmente Jesus disse: olha, está vendo esse templo bonito, esse templo formoso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. E os discípulos, ainda atônitos com aquela resposta de Jesus, os discípulos chamam Jesus no particular e perguntam o que iria acontecer no final do mundo e qual seria o sinal da sua vinda. E Jesus responde para os discípulos desse jeito. E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, que quer dizer, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito
se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Querido, nesse sermão escatológico, no qual o Senhor Jesus alertou os seus discípulos, porque os discípulos ficaram curiosos qual seria a resposta de Jesus a respeito do fim do mundo. Eles começam mostrando o templo de Salomão, que era uma coisa linda de se ver. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. O que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo. Antes de Cristo, melhor dizendo, no ano 70 antes de Cristo, Herodes o Grande derrubou todo o templo de Salomão. A palavra de Jesus se cumpre, né? Porque ele é fiel em suas palavras, e as suas palavras jamais ela volta vazia. E quando eu vejo os discípulos indagando Jesus, mais uma vez em particular, chama Jesus no canto e começa a perguntar que sinais seria da sua vinda e como seria o final do mundo. E Jesus começa a enumerar muitas coisas escatológicas que iriam acontecer. Eu acho curioso nessa história aqui que Jesus disse assim, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Meu irmão, olha para cá. Quantos falsos Cristo apareceu no século 20 e nesse século 21 que estamos vivendo? Quantos homens se apareceram dizendo que era o Cristo e arrebatou multidões a seguir? Muitos, muitos, muitos. Se você entrar na internet, vocês verão quantas pessoas dizendo eu sou Jesus Cristo. Muitos. E um deles mora em Jandaia do Sul, chamado Álvaro. Álvaro é o nome dele. O nome verdadeiro dele é Álvaro. Só que ele se intitula Henri Cristo. Henri Cristo. É uma forma de enganar, principalmente, se possível, os escolhidos. O que eu vejo é nessa história que as palavras de Jesus, ela sempre foi, sempre será um alerta para a minha e para a sua vida. E ele disse, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Querido, talvez você esteja se perguntando, mas desde que o mundo é mundo, sempre existiu guerra. Sim, sempre existiu guerra. E a maior guerra que passamos se chama guerra espiritual. Essa guerra é travada todos os dias na nossa vida. Todos os dias uma guerra diferente é travada dentro de cada ser humano. Então, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Se você ligar a televisão, o celular, a internet, todo dia estourou uma guerra em tal país. A guerra foi deflagrada em tal lugar. Todos os dias tem rumores de guerra. Mas Jesus diz assim, ó, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Jesus diz que é necessário que essas guerras aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino.
Todo dia surge uma nação diferente, se degladiando, como se vivesse em uma arena, como se quisesse ser melhor do que a outra nação. Então está dizendo, Jesus nos alertando, levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Fome. Fome sempre existiu. Sempre existiu a classe rica, a classe pobre. Sempre existiu fome, principalmente no nosso país chamado Brasil. Se você for no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aqui no Vale do Jequitinhonha, se você for na África, se você for em vários países, sempre existiram fome. Só que a fome que hoje o povo está passando não é nem a fome do alimento, mas sim a fome de ouvir a palavra de Deus. Porque hoje ainda temos o livre-arbítrio de ouvir, de pregar a palavra de Deus. Mas vai chegar uma hora que a Bíblia será tirada, como existe a janela 10/40. Essa janela 10/40, o evangelho não entra. As pessoas não podem andar com Bíblia nos países vermelhos, como China, como Rússia, como países comunistas. A Bíblia não pode ser pregada. Então, haverá fomes e peste. Pastor, o que é peste? Peste são doenças inventadas pelo ser humano, pelos cientistas, como houve a Covid-19, como está sendo a dengue hemorrágica, como tantas outras, chikungunya, como tantas outras doenças de pele, que os médicos não descobrem a cura, porque é necessário, Jesus disse que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Peste, fome, terremoto em vários lugares. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas terremoto sempre teve, sim. Terremoto sempre teve. Mas a frequência que hoje surge terremoto é muito mais do que antigamente. As placas tectônicas que formam o terremoto, elas estão se deslocando cada dia mais. Cada vez mais, essas placas tectônicas estão se deslocando uma da outra para haver furacões, terremoto, tempestade, maremoto. Tudo isso Jesus disse que era necessário. Mas Jesus disse, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Pastor, o que é princípio de dor? Você já viu uma mulher grávida? Quando está prestes a dar à luz, o que acontece? Começa as dores de parto. Começa as contrações vir. Uma hora ela vem forte. Outra hora vem devagar. Outra hora acelera mais o processo. Até que vem a dor insuportável do parto. Principalmente se for parto normal. Então, essas dores de parto é que a igreja de Jesus Cristo está vivendo nos dias de hoje. Porque foi alertado no próprio sermão que Jesus pregou aos seus discípulos, para que ele ficasse interessado como seria o fim do mundo. E ele diz mais, então vos hão de entregar para seres atormentados. Hoje, ainda não existe perseguição aqui no Brasil. Há muitos países que as pessoas são queimados vivos por não processar a fé nos deuses que eles têm. Eles morrem, mas não negam o nome de Jesus. Eles
são esfolado vivo, queimado à praça pública, mas não nega o nome de Jesus. Matar-vos-ão e sereis odiado de todas as pessoas por causa do meu nome. Isso aqui é interessante. Você sabia que nós, que somos protestantes, que protestamos a palavra de Deus, nós somos odiados por muita gente, principalmente pelos domésticos da nossa casa. Porque aquele que deveria nos ajudar, nos apoiar, nos dar as mãos, nos incentivar a palavra de Deus, são os primeiros a dizer: ah, esse aí eu conheço, ah, esse aí foi terrível, ah, esse aí viveu a vida assim, 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 e hoje dá uma de Bíblia, dá uma de crente. Serão odiados de muita gente. Você sabia, por causa do nome de Jesus, as pessoas te olham atravessado? Você sabia que por causa do nome de Jesus, as pessoas não levam fé em você? Qualquer coisa te acusa. Qualquer coisa é motivo de acusação, simplesmente por causa do nome de Jesus. O mundo carrega uma tonelada sobre as costas. Mas se você carregar um mosquito nas tuas costas, é sinal de zombaria. Tá vendo? É crente. Tá vendo o que está acontecendo? Só porque você professa a fé em Jesus Cristo. Ele disse que serão odiados de todas as pessoas. Pessoas que poderiam nos ajudar. Se você chegar para pedir R$1, as pessoas dizem na tua cara que não tem. Mas quando as pessoas morrem, mas quando as pessoas estão sendo veladas, as pessoas querem enterrar enterro, querem fazer vaquinha, ou seja, não dá R$1 para que teu sonho seja realizado, mas paga 7, 8 mil para um funeral. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. E diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No livro de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, ó: sabe, porém, que nos últimos tempos sobrevirão tempos ou dias trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães. Esse é o tempo que estamos vivendo nos dias de hoje. E surgirão muitos falsos profetas. Quantos falsos profetas? Olha, leva isso para sua casa, leva sal, leva isso, leva a terra de Israel, leva a areia do deserto, leva a folha disso, rosa daquilo. Muitos falsos profetas, que de Bíblia não tem nada. Prega o bem bom da terra, mas esquece da vida vindoura. Mas esquece que lá no futuro há uma vida que vai ser eterna. E essa vida eterna, tanto será no céu, uma vida eterna com Deus, ou uma vida eterna com quem você está servindo. Se você está servindo a Deus, você vai para Deus. Se você estiver servindo a outros deuses, aí segue o seu juízo. E nesse juízo, não adianta mais tentar voltar, porque segue o curso da sua história. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Esse aqui é terrível, o amor de muitos. O que a gente vê nos dias de hoje? É estupro coletivo. Um homem, 5, 6 jovens, estuprando apenas uma moça, uma menina. Pais estuprando o filho, como eu vi esses dias aí no jornal. A menina em coma e o estupro sendo praticado com o pai, com a filha dele em coma. Sabe o que é isso? É o amor se esfriando. Como essa Susana Richthofen matou seus pais por causa de herança. Esse caso da família Nardoni, que jogou a menina do prédio. Isso são coisas para eu e você ficar esperto, ficar alerto, porque o amor está se esfriando. E quando isso é o mundo. E quando eu entro para a parte da igreja, eu vejo igrejas geladas, igrejas frias, que parece mais um sepulcro caiado, que por fora é tudo bonitinho, é mármore, Carrara, é granito por fora, mas por dentro são ossos secos, podres. Quando eu entro nesse lado espiritual que é a igreja, o amor se esfriando, porque não existe mais palavra de Deus nas igrejas. Passa o culto cantando, passa o culto apresentando, passa o culto fazendo coreografia. Quando chega na hora da palavra de Deus, o amor se esfria. Vão para fora, beber água, para a cantina, para ficar de bate-papo. Enquanto o que salva, o que cura, o que liberta é a palavra de Deus. Eles não querem ouvir. Como diz o apóstolo Paulo, tem comichão nos ouvidos. Porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento do povo para que não veja a glória de Deus sendo revelada. Estamos caminhando para o fim, meu irmão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas Jesus nos dá uma boa notícia. E essa boa notícia eu quero te dar agora. Eu quero te dar essa boa notícia para você alegrar o teu coração, porque a palavra de Deus diz assim, o próprio Senhor falando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, aquele que ficar firme, aquele que ir até o final sem negar o nome de Jesus, porque o importante não é como você começou, o importante não é como você está no meio da sua caminhada, o importante é você chegar lá no final com todas as suas forças, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, muito obrigado, porque eu suportei muitas coisas por amor ao teu nome, Senhor, eis-me aqui. Você está entendendo esse mistério? Mas aquele que perseverar, olha, pastor, como é difícil perseverar nos dias de hoje. Porque a tecnologia, porque a facilidade das coisas está nua e patente diante dos nossos olhos. Mas eu não tenho que olhar o que está nu e patente. Eu tenho que viver na fé. Eu não quero viver na vista como muitos vivem. Eu quero viver pela fé na palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho. Mas aquele que perseverar até o fim, temos que ser perseverante nas tribulações. Temos que ser perseverante naquilo que eu quero. Porque muitos começam muito bem, com todo fogo, profetizando, rodando, pulando, sapateando. Mas qualquer vento de doutrina, as pessoas se afastam. Sabe por quê? Porque a raiz, desde descer, a raiz subiu. Eu só vou ter estrutura do evangelho quando as minhas raízes for firmada ou fincada na pedra fundamental da igreja, que é Jesus Cristo, na rocha labadachô, na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Então temos que perseverar. Está difícil? Persevere. Está sendo perseguido?
persevere. Não está aguentando mais, mas continue perseverando. Diz que não vai aguentar, mas persevere. Espera mais só um pouquinho de tempo. O que fez a promessa é fiel e ele vai cumprir todos os dias da sua vida. Basta você perseverar. Agora que estamos chegando no final, meu irmão e minha irmã, olha, falta pouco tempo. Espera mais um pouquinho. Vamos esperar. Já estamos chegando ao final dos tempos. Breve, a trombeta vai soar. Jesus vai arrebatar os seus, vai tirar os seus dessa terra podre. Mas temos que perseverar. Não adianta eu conquistar tudo hoje, mas naquele grande dia o Senhor disser que não conhece. Então temos que perseverar da agora para frente, mais e mais e mais. Porque todos os dias o pecado bate à nossa porta. Porque todos os dias uma coisa nova surge para tirar o foco do céu, para tirar o alvo que é Jesus Cristo, caminhando por fim. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Deixa eu te explicar uma coisa sobre esse evangelho do reino. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Você sabe qual é esse evangelho? É o evangelho do milênio. Não é esse evangelho agora não. É o evangelho do milênio. É o evangelho dos 1000 anos. E esse evangelho será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gente. Então virá o fim, meu Deus. Tem países que não conhecem o evangelho. Conheceu Pelé, conheceu Ronaldinho, conhece Neymar, mas não conhece Jesus Cristo. Tem ribeirinho na Amazônia, que conhece jogadores famosos, mas não conhece Jesus Cristo. Tem pessoas que conhecem o clube, o time de futebol que escala de 1 a 11, mas não conhece Jesus Cristo. Tem pessoas que conhecem os artistas da televisão, 1 a 1 da novela, fala nome e sobrenome, mas não conhece a Jesus Cristo. Mas quando esse evangelho for pregado a toda a criatura, aí vem o fim. Amém, querido? Hoje eu falei um pouquinho sobre escatologia. E eu gostaria muito que você deixasse o seu like, que você compartilhasse com seus amigos, com a sua casa, com seus vizinhos, no grupo de WhatsApp, no grupo da família. Compartilha aí. É de graça. O evangelho pregado de graça para você. Porque dai de graça aquilo que recebeis. E eu estou dando aquilo que eu recebi de graça para você receber. Amém, querido? Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. E eu quero estar orando para você nesse momento. Porque chegou o momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai. Pai, no dia chamado hoje, eu entro na Tua presença. Porque hoje é o dia que fez o Senhor, Pai. Então, me alegro e me regozijo nesse dia que chama hoje. Muito obrigado, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado todos os dias. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Muito obrigado pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos parentes. Muito obrigado, Pai, porque em meio a tanta desordem nesse mundo, jamais, Pai, jamais eu quero negar o Teu nome. Eu quero que o Senhor acenda, Pai, mais uma vez, o meu nome no livro da vida, o nome da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos nossos parentes. Que esse nome, Pai, possa estar escrito, que quando chegar naquele grande dia, Senhor, o Senhor disser: vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Fica com todos nós, Pai, nos dando um dia de paz, um dia de vitória e, acima de tudo, Deus, um dia de salvação. Muito obrigado, Senhor.
muito obrigado. Eu só tenho de agradecer, porque até aqui o Senhor me ajuda. Amém, meu querido? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos e eu te peço, medita na palavra de Deus. Medita, porque a palavra de Deus, examinai as Escrituras. Não leia a Bíblia por ler, não. Lê por ler, sem ler jornal, lê revista, lê conto de fada, mas a Bíblia está aqui. A Bíblia foi feita para você meditar, para você não folhear ela, para deixar num canto com o Salmo 91. A Bíblia foi feita para você meditar na santa e sacro palavra de Deus. Fique todos com Deus, que Deus abençoe, no nome de Jesus.